Meus amigos, minhas amigas, um grande recurso que nós temos é a imaginação. A imaginação que muitos podem chamar de sonho acordado, podem chamar de fantasia. A fantasia é importantíssima. Eu me lembro que eu descobri a fantasia desde pequeno. Eu vivia fantasiando. Eu vivia, como filho único que eu vivia num mundo de fantasia. Mas logo eu verifiquei que eu poderia usar essa fantasia como recurso de crescimento, para inclusive desenvolver ideias. E passei a fazê-lo. Mais tarde, eu lendo sobre a vida de Einstein, como ele conseguiu desenvolver a sua teoria da relatividade, verifiquei que ele tinha um conhecimento natural de física, conhecia profundamente. Todavia, ele começou a imaginar as coisas, se eram realmente do jeito que se dizia tradicionalmente na física, ou se podia ser de outra forma. Me lembro que ele falou, certa feita, que andava num ônibus, na verdade, num ônibus bonde, vamos dizer bonde mesmo, em Basel, na Suíça, quando ele passou pelo grande torreão, onde tem o relógio, como é comum em muitas cidades europeias. E olhando para o relógio, ele pensou no tempo e verificou o seguinte: bom, a velocidade da luz é incrível, mas a luz é feita de fótons. E havia uma grande discussão se a luz era uma onda ou se a luz era uma partícula. E ele passou a imaginar, se estivesse nesse momento passando um fóton por aqui e eu estivesse na mesma velocidade dele, o que eu veria? E aí ele pôde usar o conceito de quantas e aplicar à luz. Então, como Planck tinha falado em quanta com relação a outras energias, ele aplicou a luz. Então, a luz era ao mesmo tempo partícula e onda. Então, uma poderia ser dissociada da outra, mas normalmente estavam juntas. E ele fez isso imaginando. Um outro trabalho de imaginação dele foi justamente sobre a gravidade. Ele estava olhando pela janela do escritório de patentes quando ele viu um homem consertando um telhado. E ele pensou, se esse homem cair, o que é que vai acontecer? E ao imaginar isso, ele pôde fazer a grande transformação da teoria da gravidade devido a Isaac Newton, que imaginava que havia uma energia que atraía os corpos. E ele disse, nada disso. Na verdade, o que existe é que os corpos estão numa queda permanente, porém, existe o espaço, e quanto maior o corpo, ele deforma o espaço. Logo, os astros estão caindo na direção um dos outros. Isso tudo foi imaginação, toda a teoria da relatividade nasceu da imaginação. A imaginação é criativa. Carl Gustav Jung começou a usar o que ele chamou de imaginação ativa, e nós podemos fazê-lo. E diz o próprio Carl Gustav Jung, a imaginação reúne todas as funções da consciência. E se nós começarmos a imaginar produtivamente, nós fazemos transformações. Aliás, isso é um conceito que vem de longe, vem do ocultismo, vem da própria alquimia. Nós podemos mudar o mundo com a nossa imaginação. Nós podemos mudar a nós próprios com a nossa imaginação. Se eu começar a me ver mentalmente, se eu começar a sonhar comigo mentalmente, agindo de determinada maneira positiva, contra hábitos que eu tenha, eu termino mudando. Por quê? Porque a força de pensar, eu começarei a aliciar recursos para efetivamente realizar a transformação. Então, se nós queremos mudar alguma coisa, nos imaginemos sem aquilo. E comecemos a imaginar também que recursos nós poderemos usar para mudar aquilo que nós queremos mudar. Será interessante esse exercício. Já parou para pensar?
Comece a pensar nisso agora. E vamos todos juntos começar a usar a imaginação ativa. Essa imaginação ativa é importante para nós. A fantasia ativa. Comece a conversar consigo mesmo. Comece a conversar com setores do seu psiquismo. Comece a conversar, por exemplo, com o vício que você tem e verificar com ele de que maneira vocês podem entrar numa coordenação, numa coexistência, onde o vício deixe de ser danoso, ele deixe de lhe prejudicar, seja substituído por outra coisa que não seja um vício. Isso é possível? Sem dúvida que é. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. E eu posso lhe dizer que a partir do dia 8 agora de novembro, eu e Adenauer Novaes estaremos todas as quartas-feiras, de 15 em 15 dias, dando uma aula sobre psicologia analítica e vamos abordar esta forma de usar a imaginação ativa também. Pense nisso, veja o nosso contato, entre em contato conosco e nós iremos estudar juntos isso também. Eu, você e Adenauer Novaes. Um grande abraço para você.